Olá, eu sou Juliana Lima com mais um vídeo sobre temas ligados à liderança. Hoje o nosso tema é autoliderança. Hoje eu vou conversar com a Daniele Morreale, cofundadora da Shefa USA, mestre em educação e inovação social e autora do livro Empreenda em Si. Olá, Dani, tudo bem? Olá, Ju. Que alegria estar aqui com você, participando do seu canal. Estou muito feliz, agradeço o seu convite e também agradeço todo mundo que está assistindo e acompanhando. E é Ai, uma alegria. um prazer muito grande, Dani, muito obrigada. Então, eu queria que você contasse um pouco da sua jornada, em que momento você começou a ter essa clareza que para ter uma vida mais significativa, você precisa reconhecer quem você é. Legal. Pergunta boa, porque ela é a que me trouxe todo o norte para o meu trabalho de desenvolvimento pessoal, voltado para a autoliderança, né? O meu livro chama Empreenda em Si, e eu falo e costumo dizer que eu fiz de mim o meu próprio laboratório para desenvolver esse estudo científico, né? Ele é uma extensão do meu projeto acadêmico e, ao mesmo tempo, do meu projeto de vida. E, Ju, eu costumo falar que a minha vida ela foi marcada por uma busca incessante de significado, assim, aquela coisa bem, qual é o meu propósito, o que que eu estou fazendo aqui? Muito cedo, logo que meu pai adoeceu, ainda adolescente, eu já trabalhava, eu comecei a trabalhar muito cedo, por necessidade, quando meu pai adoeceu, eu tinha 14 anos, Uau. e nesse período, né, no período de doença dele ali, já aos 14, naquele movimento de adolescência, onde eu tive uma adolescência quase que, né, assim, roubada, porque eu não pude viver enquanto as minhas amigas estavam lá desfrutando, eu já estava tendo que assumir algumas responsabilidades. Então, por muito tempo, eu passei a questionar, né, por que que eu estou aqui, o que que eu estou fazendo aqui, qual que é o sentido da vida. E aí, quando eu perdi meu pai, eu fui seguir o fluxo da vida, né? De mercado de trabalho, faculdade. Eu comecei a trazer para mim uma cobrança de que sucesso vinha muito marcado para construir uma carreira sólida, da gente atingir posição de destaque, quase que uma neurose, né? De ter que cumprir metas ambiciosas. Era dentro de um luto, eu trouxe uma projeção de sucesso até para dar conta da vida, né? Só que ao mesmo tempo me questionando. Eu fui para o mercado de trabalho, eu fui para a vida trabalhar na minha carreira profissional enquanto estudante na época de publicidade. E um ponto até relevante aqui para trazer, eu fiz publicidade e propaganda, meu pai era publicitário. Então, eu segui esse fluxo, né? E sempre questionando qual que é o significado disso tudo. Mas chega um momento na vida que a gente vai vivendo no piloto automático, que eu acho que isso passa na vida de todo mundo, em algum momento passa, em algum momento chega, que é questionar o porquê, né? O porquê e o para quê que eu estou fazendo isso. Muito. Mas, de certa forma, eu consigo ver que o ponto mesmo de mudança na minha vida foi aquele momento que eu me tornei mãe. Então, eu tive dois marcos: o marco da perda do meu pai, que eu comecei a me questionar, mas dentro da dor eu segui um fluxo e caracterizei o que que é sucesso como carreira, segui a carreira, tive sucesso na carreira como publicitária, depois como executiva, depois como educadora, enfim, fui fazendo, subindo os degraus, né, naquela pirâmide ali das necessidades, eu fui suprindo as minhas necessidades, mas quando Muito eu cheguei no nova, Dani, topo, oi? muito nova, né? Pelo que você comentou, você começou tudo muito novinha. Eu comecei nove, fui fazendo mobilidade social, ascensão e aquela história, né? A gente vai formando a graduação, aí faz uma pós, aí faz mestrado, a gente vai, né, aquela coisa de se cobrar para atingir títulos, atingir o topo de uma carreira. Quando eu me tornei mãe, todas as perguntas que eu tinha e respostas mudaram de lugar completamente. Eu comecei, de fato, a buscar entender qual era o sentido do meu trabalho, o sentido de sucesso. Então, eu mudei completamente minha percepção do que era sucesso e qual que era o sentido da gente estar a serviço, né? A serviço, porque tudo que a gente faz na vida, qualquer jornada de trabalho, a gente está a serviço de alguém, do outro. E aí eu comecei a questionar nesse ponto, Ju. Foi muito, muito Ah, importante, assim, olhar para a trajetória. de olhar para dentro. Aí você começa a ver realmente que essa conexão de você reconhecer quem você é
tem que parar tudo e refletir e começar a trabalhar de dentro para fora. Então, que eu imagino que tenha sido esse seu momento. E que, assim, eu acho que combina muito, eu acho que é interessante que o seu livro, eu li o livro, e a sua proposta é muito parecida com a minha, né, Dani? A gente já conversou sobre isso, assim, essa parte, todos os meus programas, eu sempre começo com autoliderança, que eu acho que primeiro a pessoa tem que estar conectada ali com seus dons, talentos, reconhecer o que te motiva, seus valores, eu acho que isso, assim, muito importante. E como ela funciona, eu acho, toda a parte de inteligência emocional, enfim, a gente fazer essa conexão com quem a gente é, com o que a gente tem aí para oferecer para o mundo, quais as nossas fortalezas, reconhecer as fraquezas, eu acho que a gente tem que fazer um reconhecimento geral. Mas eu queria que você comentasse um pouco disso, sabe? Essa, Uhum. essa importância dessa conexão para você realmente viver de uma forma autêntica. Então, eu vou até fazer um contexto aqui, Ju, que eu acho super importante, porque na vida a gente começa a nossa carreira profissional seguindo muito a demanda do mercado. E a gente vai, principalmente geração anos 80, anos 90, anos 70, 80, 90, onde a gente estava ali na segunda para a terceira revolução industrial. Eu gosto de trazer contexto desse paradigma porque está relacionado ao mercado de trabalho, né? Perfeito. E eu que sou crítica dentro de um olhar da reprodução, é um conceito que eu investigo muito, né? A reprodução, o meu a minha referência teórica, ela é do Pierre Bourdieu, que é um sociólogo da educação, antropólogo e sociólogo que estuda educação. E Pierre Bourdieu, ele vem falar e vem trazer uma abordagem de reflexão, como que a escola, ela modela o sujeito, né, modela o aluno sujeito, desde a primeira infância até o mercado de trabalho, numa esfera de reprodução. O que que significa isso? Dentro da escola, a gente tem um modelo tradicional militar, onde a gente é formatado para seguir um padrão. Esse padrão que vem fazendo com que o aluno ele seja modelado dentro das disciplinas e dentro de uma base nacional curricular comum, né? Toda educação ela é baseada dentro de um currículo comum em que nós aprendemos, desenvolvemos, para que estejamos formatados para o momento certo a gente ir para o mercado de trabalho e ser produto de uma indústria, de um mercado. Dito isso, a reflexão da gente ser reprodutor é que o que o Pierre Bourdieu traz é que nós, nos campos que a gente atravessa, a gente vai tomando para nós hábitos que não são necessariamente nossos. A gente vai trazendo cargas externas e a gente vai reproduzindo. Então, a partir do momento que a gente entra no processo de reprodução, a gente se perde naquilo que é essencial e a gente perde a voz autêntica. E o que que significa isso? Significa que a gente se torna mais distante do nosso verdadeiro eu. E Então, dentro desse paradigma, sim, e dentro desses paradigmas de mercado, enfim, que é muito importante, que fez com que a sociedade evoluísse ao que é, ao estágio que nós estamos, e eu acho que tudo é importante, a minha crítica é uma crítica reflexiva, e não é uma crítica ao ponto de dizer que não deveria ser assim. Eu entendo que tudo é importante, tudo é como deveria ser. Mas a gente chega num estágio da humanidade hoje que já não faz mais sentido nenhum a gente continuar nesse lugar de reprodução sem refletir. Por quê? Porque hoje, ô Ju, se a gente for parar para analisar e pensar, há 100 anos, nós não tínhamos acesso a nada, assim, era tudo muito escasso, dentro de um entendimento de escassez que a sociedade trazia também. Então, paramos para pensar, né? Há 100 anos era muito comum você ver casas que não tinham um banheiro dentro da casa, a pessoa tinha que sair para poder, né? Assim, você ia para uma gôndola no mercadinho, você tinha uma, duas opções de marca. Hoje você vai para um supermercado, você tem tanto estímulo, você tem tanta abundância, você tem tanta assim opção. Você, na questão da gestão do conhecimento, você precisava de ter enciclopédia, você precisava ser abastado, você precisava ter uma condição para ter acesso ao conhecimento.
Hoje você não precisa, tá tudo na palma da sua mão. Então as pessoas às vezes reclamam da falta, mas a gente é uma grande ilusão. A gente tem tudo disponível, mas como a gente não foi orientado a se questionar, a gente não foi orientado a expressar autenticamente, a gente fica preso dentro do sistema com tanta informação, com tanta abundância, sem saber para onde ir. Então, assim, dentro desse contexto todo, né, quando a gente fala da reprodução, é importante olhar o que é meu legítimo e o que é do outro. E eu gosto de dizer nas minhas exposições, na palestra, no meu livro, eu começo a escrever meu livro, que a gente precisa honrar o lugar que a gente veio para resgatar essa essência. Então, assim, trazendo neste sentido, eu gosto de dizer e falo isso, é um pouco chocante, que ao honrar a minha família de origem, eu fui descobrindo, né, dentro de um olhar sistêmico e buscando e investigando, que eu venho de uma família de loucos. Loucos dentro de um sistema, né, de um sistema padrão, onde tem um status quo. E aí eu gosto de trazer com mais profundidade o que que é ser louco. E meu pai e minha mãe, que vêm quebrando padrões desde muito novo, eles eram artistas, na verdade, então essa loucura que está baseada no mundo das artes aí, que é questionar o status quo, que é quebrar os padrões, romper e criar além do que está posto na gôndola, assim, que está exposto, eu vejo que essa era uma loucura que eu não estava acessando no mercado. Assim, no mercado eu não conseguia acessar, que é quebrar aquele lugar que é quase que emplastificado, que a gente tem que ter de postura, do pragmatismo, da postura, né, que o mercado te exige enquanto executiva, enquanto líder. Mas por que não a gente não pode expressar e trazer o artista interior que todos nós temos? Porque somos, Exatamente. a gente blindou a capacidade de pensar fora da caixa, né? Então, muitas caixinhas, e por que não pular, passar de caixinha em caixinha, pular a caixinha, abrir as caixinhas, furar bolhas? A gente vê que o mundo está polarizado. Exato. E só fazendo um comentário, Dani, muito interessante isso que você está falando, que eu acho a gente se colocar numa posição mais de curiosidade, ser curioso, em vez de julgar, em vez de já trazer toda a nossa carga. Eu tenho um trabalho que eu faço nas minhas sessões, que é você desbloquear, quer dizer, primeiro, a nossa mente, que eu acho que você já traz, a nossa mente primitiva, já traz essa carga toda, todas essas crenças limitantes, tudo que a gente viveu, a nossa história, coisas maravilhosas, mas coisas também, traumas, enfim, que a gente vem trazendo e reproduzindo, como você falou. E eu acho que para isso, a gente se desenvolver e trazer isso para as relações, eu acho que é o que o mercado precisa, não é, Dani? Eu trago também uma reflexão das transições que a gente está passando. Então, nós estamos vivendo uma transição que é muito nítido, mas de mudança de paradigma, né? A gente está saindo de um paradigma que é de um pensamento linear, de uma visão hierárquica. Então, assim, se a gente for pensar no paradigma da hierarquia, no paradigma da linearidade, onde nós tínhamos uma ideia de que o mundo estava desconectado. E a gente só consegue ver que o mundo é hiperconectado por causa da aceleração digital. Então, na transição nova, nessa transição e nesse novo tempo, nessa era da transformação, a gente consegue enxergar que nós estamos todos tecidos juntos, que é a complexidade, é o significado de complexidade, complexo estarmos tecidos juntos. E nesse movimento da gente a gente entender que estamos todos conectados, a gente percebe claramente que a gente sai desse paradigma de escassez, de achar que eu tenho que competir, que o processo é eu preciso ganhar para o outro perder, e a gente passa a acessar uma ideia de abundância onde todo mundo ganha, né? Que é o ganha-ganha. Então, nesse paradigma da complexidade, onde estamos todos tecidos juntos, é legal a gente começar a ver também qual é o nosso papel central nesse sentido, né? De o que eu faço impacta na vida do outro. Então, essa é a nossa condição e os efeitos das transições, ela vem trazer para a gente, né? Que o humano, ele
ele precisa estar centrado dentro de qualquer estratégia, porque tudo que a gente faz impacta a vida do outro. Então, quando a gente olha, né, para essa relação hierarquizada de comando e controle, era uma ideia de que nós estávamos todos separados e que precisava de ter sempre alguém, uma liderança centralizadora para ter comando, controle, para que tudo funcionasse. Então, nessa transição, a gente vê que estamos todos em rede, tecidos em rede, e aquilo que você faz aqui, ele pode não sair da forma como você planejou, porque existe a imprevisibilidade, né? Que é o chamado mundo VUCA, que é um mundo volátil, incerto, ambíguo. É um mundo onde a gente não tem controle muito, né? Olha o que aconteceu com a pandemia. O mundo não sabia como lidar com os efeitos da pandemia, porque estava acontecendo uma coisa que aconteceu na China, impactou o mundo inteiro. E se a gente não olha, né, para a estratégia dos nossos negócios, para os nossos empreendimentos, para a nossa liderança, sem colocar o indivíduo no centro das relações, no centro da estratégia, a gente não vai conseguir trazer nenhum resultado que seja de impacto que vá ser sustentável, né? Não há sustentabilidade se a gente não coloca o humano dentro do centro de tudo, assim, de todas as nossas relações. Então, esse é o efeito da transição. A gente sai dessa hierarquia, né? Eu costumo trazer muito a ideia, trago um pouco da psicanálise dentro dos meus estudos, porque o Freud, ele baseou a sociedade dentro do complexo de Édipo, que era aquele sistema não patriarcal, mas paternalista, onde o ser humano precisava sempre de ter algo ou alguém para mostrar para ele qual norte ele precisava seguir. E nas relações horizontais, onde a gente vai passando para a sociedade líquida, né, que o Bauman, que é um grande pensador da sociedade pós-contemporânea, ele traz que o sujeito ele não se dedica a grandes ideologias, ele não se comporta mais na resposta de um ditador, de alguém que vai te dizer o que você tem que fazer. Agora chega um momento onde há espaço para relação horizontal. E aí, nesse sentido, e a gente vê isso nos efeitos positivos e negativos, né? Hoje todo mundo é editor da própria vida, hoje todo mundo é especialista, você chega nas redes sociais, todo mundo tem opinião para tudo. Então, assim, tem os efeitos positivos e tem o efeito negativo. Acontece que agora todo mundo busca ser protagonista da sua própria vida, mas a bússola, ela ainda continua no externo. As pessoas ainda ficam buscando alguém que vai te dar a direção. E é muito louco, porque esse é o efeito da transição, a gente ainda não transitou completamente. E aí é onde vem, né, o que eu proponho no Empreenda em Si, no meu planejamento, no meu método, não é, no que eu trabalho, que você apresenta no seu também, Ju, e é muito nesse papel de quem hoje está nesse lugar de apoiar outras pessoas a refletir, é que chega um momento que agora a gente precisa autoliderar, a gente precisa empreender em nós para que a gente de fato olhe para o que faz sentido. Qual é o meu sentido da vida? Quais são os meus valores, né? Qual é o meu norte? Como eu consigo planejar por mim mesma, para onde eu vou caminhar, para onde eu devo seguir, sem esperar que alguém faça por mim, sem esperar que o outro vai me falar que esse é o caminho certo. Não, não, não estamos mais na era de gurus, na era onde as pessoas vão trazer para a gente ali uma fórmula, um manual. Não dá mais. E outra coisa, assim, os futuristas, né, os futurólogos, que são os estudiosos das disciplinas de futuro, de tendência de mercado, vem estudando e trazendo aí o Fórum Mundial de Economia desse ano, apresentou quais são as 10 tendências de futuro e do futuro do trabalho e futuro da educação. E quando a gente reflete sobre essas tendências, a gente percebe do humano centrado, né, que é o principal, né? Hoje a gente precisa olhar para o ser humano antes de tudo, é a sustentabilidade do ser humano e do planeta. Hum. A gente começa a enxergar que dentro das tendências aquilo que existia há 20 anos atrás, há 10 anos, as profissões, tudo isso vai ser ressignificado. Então, profissão que existe hoje, daqui a 5 anos já não vai existir. E mais do que isso, a gente estava acostumado a fazer uma coisa. Então, assim, o que que você faz? Eu faço isso. Para o futuro eu faço isso e isso e isso. Então, assim, é muitas coisas dentro é a reinvenção do ser humano. Então, a gente sai um pouco também desse lugar de que você é identificado na sua tag do seu crachá.
Ah, eu sou diretora, eu sou presidente. Poxa, eu estive como diretora, né? Eu estive como presidente, mas eu não sou colada à minha tag, eu não sou colada ao meu título. Agora, a pergunta é: quem é você além do seu crachá?